Hoje eu quero falar com você sobre algo que muito provavelmente você sente, mas você não consegue identificar de onde aquilo vem. E nem mesmo sair desse ciclo e desse padrão que você continua repetindo, seja nas suas relações ou na sua vida como um todo, mas principalmente nas suas relações interpessoais e amorosas. E você não sabe como sair disso. Sabe aquele sentimento de quando você está em um relacionamento, você se sente atraído por pessoas que são aparentemente difíceis, instáveis, ou até mesmo você no relacionamento sente que você pode ser deixado ou a pessoa deixará de te amar em algum momento. Esse é um dos exemplos de esquemas que são formados ali ao longo da sua vida e da sua infância, principalmente. Quando a gente volta para a infância ou até mesmo para situações de vida que foram marcantes e foram muito importantes, aquilo muito provavelmente te gerou respostas e te trouxe consequências para que você começasse a entender a vida com aquele olhar e com aquelas lentes. Eu quero te trazer aqui o exemplo de abandono. Se você foi abandonado na sua infância, você muito provavelmente desenvolveu ali padrões e pensamentos que foram fazendo com que aquela crença de que você seria abandonado novamente, fosse verdade. Então, ao longo da sua vida, você pode ir acumulando experiências e sempre fazendo com que essas experiências sejam provas para comprovar que isso é verdadeiro e você teme que isso aconteça. Por mais que você saiba racionalmente que no relacionamento que você está aquilo pode não acontecer e não tem probabilidade de acontecer, o seu sentimento ele é bem mais forte. E é esse sentimento que são os esquemas que a gente chama. Então, muito provavelmente, se alguém sente que vai ser abandonado, ele vai tender a olhar para as relações, ter medo que isso aconteça, vai ter ações que vão direcionar ou para evitar que isso aconteça, ou fazer com que isso aconteça. E à medida que novas experiências vão acontecendo na vida dessa pessoa, ela vai percebendo que isso pode ser um padrão e que isso pode estar se repetindo. E o mais valioso disso tudo é a gente, quanto pessoas, e principalmente quando a gente está aqui no consultório e em terapia, é da pessoa notar que ela não precisa repetir esses padrões, que ela não precisa repetir essa verdade que, por mais que a mente dela queira dizer que é verdade, ela não precisa mais acreditar tão fielmente nisso. Isso não precisa guiar a sua vida. E se você sente que esses padrões eles acontecem, sejam nos seus relacionamentos principalmente, eu quero que você comece agora a olhar para isso com um olhar mais curioso. Eu quero te ajudar a identificar esses ciclos aqui. Eu sei que é um trabalho que muitas vezes sozinho você pode não perceber, e por isso que é tão importante a ajuda de um profissional para te conduzir nesse processo. Mas algo fundamental que acontece em um primeiro momento na terapia é você identificar, é a gente nomear de onde aquilo vem, o que é isso. Então, se alguém passa por ciclos viciosos de dependência, por exemplo, ela sempre acha que ela precisa de alguém, que ela só vai conseguir se ela tiver ajuda. Isso muito provavelmente está ligado com esse esquema de dependência. Então, a gente vai nomear essa dependência, ou o abandono, ou a desconfiança e o abuso. Então, a gente vai, nesse momento, te dar consciência daquilo que está acontecendo, de onde que aquilo vem e como que isso dentro da sua história faz sentido que você pense dessa maneira, que você se sinta assim. E principalmente sentir, porque o esquema ele é muito mais forte do que a gente pensa. A gente também consegue identificar como que acontecem esses ciclos. Quais são as situações que ativam esse sentimento? Qual que são os pensamentos que você tem diante disso? Quais são as emoções e os seus comportamentos? O que você faz diante disso e as consequências? Então, muitas vezes você pode estar tendo comportamentos que vão fazendo com que você
se aproxime mais desse esquema. Então, esse esquema ele vai sendo cada vez mais confirmado de acordo com as suas ações. E outra coisa muito importante que acontece quando você identifica esses ciclos e esses padrões é você começar a notar o que daqui eu posso mudar, o que eu posso fazer de diferente, o que eu gostaria de fazer de diferente. Ou você pode começar se perguntando o que você gostaria que acontecesse de diferente. Então eu quero te propor aqui um exercício bem simples, mas que inicialmente ele seria muito benéfico se você estivesse em terapia também, e principalmente para que você primeiro reconheça quais são esses esquemas que você tem, quais são as crenças que fazem com que você haja de determinada maneira e tenha esses ciclos que são ciclos e padrões que você acredita que eles sempre vão se repetir, e você primeiro identifique eles. Identificado todo esse ciclo e esse padrão que se repete na sua vida, você consegue também observar o que eu faço hoje que está mantendo esse padrão, que está mantendo com que eu me sinta dessa maneira e reforça isso ainda mais, e o que eu posso fazer de diferente nessa situação. Então, vamos imaginar que você tem um esquema de abandono e você tende a querer controlar o seu parceiro ou a sua parceira o tempo todo, querer saber como tá, querer saber o que tá fazendo, como que tá se sentindo, e esse medo de perdê-lo e esse medo de ser abandonado faz com que você tenha comportamentos que reforcem ainda mais esse sentimento. E o que você poderia fazer então de diferente nessa mesma situação? Ah, eu acho que eu poderia deixar essa pessoa mais livre para ela expressar quando ela quisesse, ou deixar ela ter mais tempos livres. E tudo isso vai sendo construído no começo, quando você começa a identificar os seus esquemas, os seus padrões, entender de onde aquilo vem, nomear. Isso já é por si só muito importante, porque já está te dando uma consciência sobre esse ciclo. Então, se eu não sei o que acontece na minha vida, ou por que acontece, ou se acontece, é muito difícil que eu faça alguma coisa para mudar isso. Você concorda comigo? Então, quando você identifica, isso por si só já te dá uma orientação muito positiva do que você pode fazer. Então, eu tenho essa informação hoje. Eu sei o que acontece comigo. O que eu posso fazer a partir de agora? Isso já te coloca também no lugar de responsabilização daquilo que você sente, daquilo que você pode fazer para a sua saúde mental, para você mesmo, para suas relações, para quem está do seu lado. Então, é muito importante que você identifique isso tanto para quebrar esses ciclos que não te fazem bem, que não são saudáveis, ou que te deixam em sofrimento, quanto para te aproximar daquilo que você realmente quer viver, daquilo que faz sentido para você, daquilo que ninguém iria mudar por você. Apenas você mesmo consegue fazer isso. O psicólogo, ele tá lá na terapia para te conduzir, para te orientar, para ir contigo, para pegar na tua mão e dirigir contigo. Mas ele não tá ali para fazer por ti. Então, esse momento é muito importante, é muito valioso. Eu até sinto o que eu tô falando agora, porque eu vejo isso na minha prática, eu vejo isso acontecendo. E é muito poderoso, é muito transformador quando eu recebo uma mensagem, por exemplo, falando: eu consegui não fazer aquilo. Eu tô muito feliz, realizei uma coisa que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer. Isso foi possível porque teve todo esse trabalho, teve toda essa consciência, teve toda essa identificação. E é muito importante quando você consegue identificar e você consegue nomear aquilo e conduzir para um lado que faz sentido para você. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a ter também essa consciência de buscar essas respostas, buscar esse olhar e esse direcionamento também para aquilo que hoje está te incomodando, ou que é algo que você percebe que está te trazendo algum sofrimento, que você gostaria de olhar para aquilo, que você gostaria de
nomear, de identificar, de traçar outros caminhos possíveis também. E eu sempre falo para os meus pacientes que estão nesse processo de mudança também. Não vai ser fácil, não é fácil. No começo vai ser difícil mudar esse padrão, no começo vai ser desafiador você fazer algo que é contraintuitivo, que é contra aquilo que você acredita, que é contra o seu funcionamento, mas que é muito bonito quando você começa a se direcionar para esse caminho e você começa a colher as consequências daquilo e daquelas ações novas que você está implementando também na sua vida. E eu vou deixar aqui para você, se você se interessou por esse assunto, por esse tema e quer se desenvolver mais, formulário aqui para inscrições do workshop que vai acontecer agora nesse mês. E eu expliquei tudo aqui no formulário. E se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente está tendo toda semana o Papo Terapêutico. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ser avisado assim que saírem novos episódios. Eu te vejo no próximo vídeo, então. Um beijo e até mais.